Olá, galera! Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. O meu nome é William e eu sou formado em Ciências Biológicas. No tema de hoje, eu vou falar sobre a dislexia no autismo e como se dá esse entendimento, como que é aplicado esse conhecimento no autismo e se essa dislexia realmente ocorre. Para tanto, eu vou se utilizar de dois conceitos importantes da filosofia, que é o conceito de racionalização e empirismo, ok? Como nós temos visto nos vídeos anteriores, a gente falou muito sobre o processo de racionalização, que é o mais utilizado pelo autista, porque ele ainda está dentro do seu trajeto, né? Ele está tentando chegar numa formação cognitiva, né? Então, o autista ele utiliza muito o processo racional e utiliza menos o processo empírico, porque o processo empírico é aquele processo de prática, né, em que as pessoas vão colocar na prática e vão aprender com as experiências de acordo com a interatividade com o meio. Hoje nós entendemos que tanto o processo de racionalização quanto o processo empírico, os dois se complementam, né? Vários filósofos têm entrado com vertentes de utilização desses dois conceitos, e a gente sabe que conciliando os dois conceitos a gente tem um benefício muito grande na sociedade, né? Porém, nós sabemos que o ser humano ele às vezes ele segue algumas coisas a mais do que outras, né? Então tem seres humanos que gostam mais da prática e seres humanos que gostam mais da teoria, gostam mais dos processos relacionados à razão, né? Então isso fica à escolha do ser humano. Porém, é interessante a gente saber que os dois processos se complementam, né? Então, logicamente, todas as escolas que a gente for conhecer, a gente vai ver a parte teórica e a parte prática, sempre se complementando no processo educativo, né? Então é muito interessante os pais, os familiares de autistas entenderem esse processo para não ficar ou só na parte prática ou só na parte teórica, né? Às vezes o autista fica muito recluso no seu individualismo, cresce muito intelectualmente e fica muito atrasado na parte prática. Outro sim, pode ser que algumas famílias aplicam mais a parte prática, né? E o autista ele vai ficar bem evoluído na parte prática e vai ficar mais atrasado no processo de racionalização. O atraso do autista no processo de racionalização é difícil acreditar, porque no individualismo dele eles já gostam muito de pensar, né? Muito de praticar essa racionalização, né? O mecanismo de raciocínio, eles curtem muito isso, né? Eles praticamente a essência deles pode-se dizer que é voltada para isso, de tudo aquilo que nós temos visto nos vídeos anteriores. Por isso eu peço para vocês sempre rever os vídeos anteriores para a gente acompanhar esse pensamento. Então, é muito difícil acreditar que o autista ele vá se desligar totalmente desse processo de raciocínio, né? Tanto é que eu comentei lá atrás que o autista e a matemática praticamente eles andam de mãos dadas, né? Porque o processo de raciocínio na vida do autista é imenso, tá? E ajuda muito ele nesse desenvolvimento, tá? No desenvolvimento cognitivo. Bom, então a parte racional, né? A vertente racional, ela vai dizer que o ser humano ele aprende com a racionalização, ele aprende, né, com o intelecto que está para se formar e devagar vai agregando conhecimentos ali. A parte empírica
ela já acredita que todo aprendizado vai se dar pela experiência na prática. Então, quanto mais você praticar, quanto mais você colocar em prática as coisas que você aprendeu, ou que você ainda não aprendeu, mas quer aprender na prática, o processo de educação e de conhecimento, ele se dá naturalmente dessa forma, né? A partir do momento que você vai colocando em prática e vai sentindo as experiências, né? Intelectualmente falando, é o mesmo que a gente tem dito anteriormente, quando eu falava sobre o intelecto ativo, né? O intelecto ativo é aquele ser humano que vai colocar tudo em prática, né? A maioria das coisas em prática, e vai adquirir as suas experiências na prática. Então ele vai para a sociedade ou para o mercado de trabalho ou para qualquer desafio que ele tenha na vida, ele vai preparado com a sua mente supostamente já formada, e através das experiências que ele vai tendo com o meio, ele vai se desenvolvendo, né? Então a isso nós chamamos de intelecto ativo. Então ele vai ter alguns constrangimentos na sociedade, ele vai sentir algumas repressões sociais por conta da existência de lideranças mais fortes, ele vai ter que entrar nesse esquema de liderança social, então ele vai ter um longo caminho de desafios aí. E é através desse longo caminho de desafios que eu tenho falado nos vídeos anteriores, que o ser humano ele vai adquirindo, praticamente como downloads, né? Ele vai adquirindo as experiências e vai aprendendo, né? Ele sofre e depois ele passa a integrar a sociedade e vai automaticamente passar a fazer outras pessoas sofrerem para chegar até onde ele chegou, porque ele já faz parte do processo social e as outras pessoas que estão chegando ainda não. Então é como se fosse uma escadinha. Aí você vai chegando no grupamento, seja um grupamento empresarial, seja um grupamento político, seja um grupamento ambiental, nos vários grupamentos sociais que existem, você chega no grupamento, começa a fazer parte dele e começa a fazer a diferença dentro de um coletivo, né? Isso basicamente é empirismo e basicamente nós estamos falando aí de intelecto ativo. Na parte de racionalização é um pouco diferente, porque o indivíduo ele pensa para depois fazer parte do grupamento. Primeiro ele racionaliza, depois ele vai para a prática. Nessa prática ele vai aplicar toda uma metódica, ele vai tomar cuidado para não cair, ele vai tomar cuidado para não escorregar, tudo porque ele já fez parte de um processo de racionalização anterior. Esse é basicamente o universo do autista. Ele primeiro pensa, absorve o conhecimento e muito posteriormente ele vai colocar em prática. Mas a gente pode, aos poucos, induzi-lo a ir colocando em prática, né? Porque essa coragem, né? E essa espontaneidade ou esse start, às vezes fica demorando muito e a gente pode induzir isso e ajudá-los. Claro, sem procurar atrapalhá-los, mas tentar fazer isso da forma mais harmoniosa possível, né? Então, o conceito da dislexia, ele vem quando a gente observa que o autista ele está tendo dificuldades de trazer um conceito da racionalização para a prática, né? Do racionalismo para o empirismo, né? E por que às vezes isso se dá? Porque o autista ele já tem um processo de racionalização muito grande, ele já fica raciocinando, ele já fica absorvendo conhecimentos dentro do seu estilo de vida já, né? Dentro do seu procedimento natural, né? Então, quando você agrega mais um conhecimento para ele racional, ou outros conhecimentos racionais, pode ser que o autista não enxergue isso com bons olhos, né? E ele tem a total liberdade de fazer a escolha de não querer muito aquilo ali, né? Você fala, agora você vai aprender um processo de simbolização de letras, né? Aí você tenta colocar e percebe que você não está tendo resultados porque o autista não está gostando muito daquela correlação simbólica de letras, porque ele não vai ter aquele start de quando que ele vai utilizar isso para a sociedade. Então, às vezes, você vai
definir isso como uma dislexia, quando na verdade não é a dislexia. Porque na dislexia a dificuldade ela é evidente. E no autismo fica subentendido isso, fica meio obscuro esse conhecimento ainda, né? Fica subentendido que ele possui já esse processo de racionalização, e a parte de a gente saber ou não se trata de uma dislexia fica muito obscura.